Queria só terminar aqui da gente que eu queria que você fizesse uma pequena análise aqui, aí você pode falar como presidente da Lexos, ou você pode falar você, pessoa física, né? Qual o seu desenho? O que que você está vendo aí agora que a gente chamou a atenção da organização dos países da Associação dos Estados Americanos, né, da OEA, eles vieram no Brasil, né? A gente está gravando aqui no momento, mas com certeza esse episódio vai sair quando eles já tiverem passado pelo Brasil. Independente do resultado ou não, é até bom a gente trocar uma ideia assim agora, mas por mais que esse episódio vai sair depois da vinda deles e talvez de alguma repercussão da vinda deles, mas como você está vendo esse processo do fim, e se você vê um fim, e como você imagina que seria o fim desse processo maluco que a gente está passando no Brasil, né? Um processo aberto lá para caçar um deputado de forma irregulada, as fake news, e como é que você está vendo o desfecho disso? Se é que você vê um desfecho. Vamos por partes, Adriano. Eu acho que o primeiro ponto é o seguinte: os Estados Unidos viveu uma coisa semelhante à nossa, não no grau que nós vivemos, mas viveu um ativismo judicial monstruoso até a década de 80, quando Reagan foi eleito e quando a Federal Society é criada, inclusive. Você teve o Roe versus Wade, né, o caso lá do aborto, que o ponto não é o aborto. Eu não vou discutir o mérito do aborto. O ponto é o seguinte: quem são novos juízes para decidir se pode ou não pode fazer aborto nos Estados Unidos da América? Isso é uma questão para o legislador e foi a decisão revertida recentemente no caso Dobbs. A corte não proibiu o aborto nos Estados Unidos. Tem muita gente na mídia que disse que a corte proibiu. Ela não proibiu. Ela disse que isso não é uma questão para o judiciário, é uma questão para a sociedade. Ou seja, legislativo. E legislativo estadual. Cada estado decide o que quiser. Não é um problema, a não ser que o governo federal resolva criar uma lei geral, que eu acho pouco provável. Mas o ponto fundamental é o seguinte: eles demoraram 40 anos para isso. Então não é um caminho rápido. Quem acha que a gente vai começar a fazer isso e rapidamente teremos um resultado, não me ouviu em tudo que a gente já falou até hoje sobre Lexo. Não vai ser um processo rápido, é um processo lento, que a gente vai precisar congregar, aos poucos disseminar as ideias, precisamos de ter presidentes que indiquem pessoas para a Suprema Corte que sejam comprometidas com o texto. É uma sequência de longo prazo. Trazendo isso para a questão da OEA, o que eu acho? Nós vamos falar agora no dia 13 com o pessoal da OEA. Vai ter uma reunião com os institutos, né? E o Mises vai participar também. O Instituto Liberal vai participar, entre outros. A Lexon também. Eu acho que a gente, apesar de tudo que tem sido falado na mídia, e eu não quero fazer um statement antecipado, principalmente em relação a algo que vai ser gravado, a gente não sabe quais são as consequências. Mas eu acho que a nossa função é ir falar, independentemente, exato, até porque a única forma de você criticar algo de forma minimamente construtiva é participar. Aquela fala, o Paulo França adorava falar isso: não vi, não gostei. Não dá. A gente tem que ver, não gostar e criticar, se for o caso. Agora, eu acho que a gente tem que ter um mínimo de esperança, né? Tinha um processualista italiano que todo advogado, na minha época, a gente lia um livro chamado Eles e os Juízes Vistos por um Advogado. Era do Calamandrei. E o Calamandrei dizia o seguinte: olha, o advogado precisa ter fé nos juízes, independentemente de qualquer coisa, senão você não consegue advogar. E o trabalho que a gente vai fazer conversando com eles, em parte, é uma espécie de advocacia. Então a gente tem que ir com a esperança de que seremos ouvidos e que será dado o devido tratamento nos pontos que nós trouxermos. Se a gente já entra numa situação dessa. Aliás, um parênteses que eu acho que é importante também: o meu professor de negociação gostava de falar algo que era o seguinte: você vai com negociação esperando uma guerra, guess what? Você vai conseguir uma guerra. Então, a gente tem que ir desarmado, conversar, apresentar. Se a coisa não funcionar da forma democrática, republicana que nós esperamos, fazemos as críticas.
mais contundentes e ácidas possíveis, se for o caso. Mas a gente precisa ir com boa vontade, porque senão você te perde o básico da humanidade, que é sentar um com o outro, trocar ideias, entender e ver o que pode chegar. E isso vale para todos os assuntos, né? Por exemplo, tem que criticar Alex, o Instituto Mises, precisam criticar algumas coisas, até mesmo para dar visibilidade, para as pessoas saberem o que está acontecendo, para elas poderem participar. Então a gente critica da regulação, pergunta quantas audiências públicas de audiência reguladora você participou? As pessoas nem sabem que existe isso, né? Então, assim, criticar é importante para dar visibilidade para o problema, mas tem que meter a mão na massa, tem que estar lá junto e não é entrar no jogo político. O pessoal gosta de fazer isso. O cara foi lá, ele tocou no governo, ele está contaminado, ele está todo lascado. Vai para uma discussão dessa para literalmente tocar no rebu, como se diz no Rio de Janeiro. Só para fazer um Reels, dizer, eu fui lá e toquei o terror, briguei. O que você vai conseguir com isso, né? Você vai chegar a algum lugar, assim, uma coisa é você criticar depois, e pode ser contundente, né? A gente acredita em liberdade de expressão. Aliás, tem um livro interessante sobre liberdade de expressão que eu queria recomendar aqui, que é do Jonathan Turley, professor americano, que é Indispensable Rights, Freedom of Speech in an Age of Rage, né? Em momentos de ira. E uma das fala o seguinte, se as pessoas não tivessem tido liberdade de expressão para falar tudo que elas falaram na época da Revolução Americana, não teria tido a Revolução Americana, né? Então é melhor. Eu gosto do John Marshall, do James Madison nesse ponto. James Madison diz o seguinte: é melhor deixar na superfície as pessoas debatendo, falando das coisas mais absurdas, do que jogar tudo para o submundo, porque no submundo aí nascem Hitlers e coisas. É no submundo que nasce o horror. Se as ideias horrorosas estão sendo faladas em praça pública, vai ter alguém para levantar a mão e criticar. Se tá no submundo, o cara só vai conseguir agregar fanáticos daquela ideia, e aí a coisa vai realmente criar proporções assustadoras.